sancionar e aplicar sanções ao Brasil em razão do julgamento da trama golpista. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, que retirou seu nome da disputa interna do PSD para concorrer à presidência da República, elogiou em publicação nas redes sociais a escolha de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como representante da sigla. A confirmação de Caiado acontece hoje às 4h em uma entrevista coletiva na sede do partido em São Paulo. Um estudante abriu fogo em uma escola em San Cristóbal, no norte da Argentina, nesta segunda-feira. Jornais locais afirmaram com base na polícia que um aluno morreu e vários outros ficaram feridos. Segundo os relatos, o atirador abriu fogo na escola no início da manhã, logo após o começo das aulas. O colégio foi fechado após o episódio. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. No nosso giro de manchetes, rodada péssima para o 15 de Piracicaba na Série A2 do Campeonato Paulista. E Joaquim, que perdeu para o Votuporanguense por 2-1 fora de casa. Com resultado, 15 se complica na terceira posição do grupo com apenas 2 pontos, enquanto o adversário garante vaga na semifinal. No outro jogo da chave, o Ituano venceu a Água Santa por 2-1 e está perto da classificação. Já no outro grupo, a Ferroviária atropelou o São José por 4-1 e o Juventus também caminhou a vaga ao vencer o Sertãozinho por 2-0. E agora o destaque da Ponte Preta, as novidades da Macaca, chegando com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia e uma boa semana para quem acompanha o CBN Esportes. A Ponte Preta entra em campo quarta-feira, 9h, para enfrentar o Ceará, no primeiro jogo da Macaca no Moisés Lucarelli. O final da janela foi movimentado e a Ponte Preta apresenta daqui a pouco 4 jogadores para a sequência da Série B. Série A3 do Campeonato Paulista, União Barbarense em desvantagem no mata-mata. O Leão da 13 se complicou no início das quartas de final ao perder em casa para o Rio Preto por 3-0. Agora a equipe de Santa Bárbara precisa vencer o jogo da volta por 4 gols para avançar, 4 gols de diferença. Nos outros confrontos, o Paulista venceu a Portuguesa Santista por 2-1, o São Bernardo fez 2-0 no Marília e o 15 de Jaú bateu o Rio Claro por 1-0. E agora o destaque do futebol paulista, Guilherme Pradella. Arturo treina pela primeira vez no São Paulo e fala sobre objetivos no clube. O tricolor perdeu a vice-liderança do Brasileirão neste final de semana para o Atlético Paranaense, que venceu o Botafogo após jogo atrasado. Lutando contra o rebaixamento, o Santos terá Neymar para o duelo contra o Remo na Vila Belmiro. Com muitos desfalques, o Corinthians tentará voltar a vencer depois de 7 jogos contra o Fluminense. E o Palmeiras defende a liderança na próxima quinta contra o Grêmio na Arena Barueri. LBF, Campinas mantém um 100% de aproveitamento. A equipe campineira venceu o Cerrado por 86-80 no último sábado no Ginásio Tênis Clube. Com 4 vitórias em 4 jogos, a equipe paulista segue imbatível na liga até o momento. O próximo compromisso é nesta quarta-feira, 19h30 contra o São José, novamente em casa. E agora o destaque do Guarani, chegando com você, Antônio Lupi. Que venceu o Pouso Alegre no último sábado em jogo treino disputado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani entra na última semana de preparação antes da estreia na Série C.
Sábado, 4h, enfrenta o Maranhão fora de casa. O técnico Hélio Cizenando deve ter problemas para o primeiro jogo. O volante Natan Melo, que se lesionou contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Paulista, ainda é dúvida. O Guarani deve ter um acerto com o Ralf, volante até o fim da Série C. Em breve, o vínculo deve ser renovado de forma oficial. Inter de Limeira tem passo decisivo para a SAF. O Conselho Deliberativo debate nesta terça-feira a proposta de clube empresa liderada por Enrico Ambrogini, que tem Ronaldo Fenômeno como acionista. O projeto prevê um investimento superior a 400 milhões de reais, com o objetivo de colocar o Leão na elite do futebol nacional em até 8 anos. E agora, Fábio Chaib, a central do Chaib é a central da data FIFA. Informações da seleção brasileira, tudo bem, Fábio Chaib? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. A seleção brasileira que entra em campo amanhã contra a Croácia às 9h da noite lá em Orlando, nos Estados Unidos. E Carlo Ancelotti deve promover mudanças em todos os setores do time brasileiro. Bento deve ser o goleiro no lugar de Ederson. Ibañez entra no lugar do desconvocado Wesley na lateral direita. Marquinhos está de volta à zaga. Danilo do Botafogo entra no lugar de Andrei Santos no meio-campo. Na frente, 2 mudanças. Rafinha foi desconvocado por lesão. No lugar dele entra Luiz Henrique. E o atacante João Pedro também ganha a chance amanhã nesse duelo contra a Croácia. Dessa forma, o Brasil deve entrar em campo com a seguinte formação: Bento, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. Casemiro, Danilo, Vini Júnior. Na frente, João Pedro, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Boa, Chaib. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlão. Ô, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Rapaz do céu, e a França, hein? Atropelou a Colômbia com um time misto, um time remendado, um time reserva, mas venceu com autoridade por 3-1 e já aparece, eu acho, como a principal favorita, né? A Espanha tá ali, né? Também muito forte, a própria Argentina, mas a França, ela dá mostras de que vai ser difícil tirar o tricampeonato do time azul. Muito bem, estamos no ar então com o CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp. Fica à vontade, 991869070. Mande seu nome, sua cidade, seu bairro. Fica à vontade, 19 é o código de área, 991869070. Também estamos no youtube.com/CBN Campinas. CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com o sistema da DIP. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 e 12. CBN Esportes Campinas. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Júlio Prestes, na região do Taquaral. O nosso ouvinte encontra movimentação intensa nos 2 sentidos na região do Balão do Bela Vista. A atenção principalmente para seguir em direção da Norte e Sul, caminho também para quem vai em direção da região do Cambuí. Na região do Cambuí, a Rua Coronel Quirino tem movimentação maior, chegada já para Moraes Salles, também para quem vai acessar a região do Laurão e seguir em direção do Nova Campinas. Ali nas proximidades, a rodovia Heitor Penteado, por enquanto, tem boas condições nos 2 sentidos. E no centro de Campinas, a Barão de Aguara tem movimentação maior, chegada para Moraes Salles e também mais à frente, já no acesso para Benjamin Constant. Júlio. Obrigado, Mário.
Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. CBN Esportes Campinas. Muito bem, 11 horas e 15 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Guilherme Pradella está chegando trazendo informações do futebol paulista. Anunciado no último sábado, o atacante Arthur já treina com o elenco do São Paulo. A primeira atividade foi neste domingo no CT da Barra Funda. O jogador de 28 anos assinou contrato por empréstimo até o final do ano. Ele estava no Botafogo. Em entrevista ao canal oficial do clube, falou sobre os objetivos agora pelo tricolor. Minhas metas é sempre fazer gols, ajudar a minha equipe, claro, com o objetivo sempre de ganhar título, ainda mais um sonho de ganhar título com a camisa de São Paulo. Muito caráter dentro de campo, muita velocidade, muito drible, então acho que um jogador muito agressivo, positivamente para frente. São Paulo perdeu neste final de semana a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense, que jogou neste domingo, mesmo durante a data FIFA, contra o Botafogo em partida atrasada da 5ª rodada. Com a vitória, o Furacão chegou aos 16 pontos, mesma pontuação do tricolor, mas ficou à frente por conta do saldo de gols. Na quarta, o time de Roger Machado volta a campo, enfrenta o Internacional no estádio Beira-Rio às 7:30 da noite. Quem respirou aliviado por conta da vitória do Atlético Paranaense foi o Santos. Uma vitória do Botafogo colocaria o Peixe dentro da zona de rebaixamento. O clube de Vila Belmiro hoje é o primeiro time fora do Z4. 16º colocado com 7 pontos. E na quinta, às 7 da noite, na Baixada Santista, enfrenta outro time que está entre os 4 piores. O Remo, hoje 18º colocado com 6 pontos. Neymar deve voltar a ser titular no confronto. Gabigol machucado, está fora. Corinthians e Palmeiras também entram em campo neste meio de semana pela 9ª rodada do Brasileirão. O Timão tem na quarta-feira duelo contra o Fluminense, às 9:30 da noite, no Maracanã. A equipe de Dorival Júnior não vence há 7 jogos na temporada. Hugo Souza, Carrijo, Memphis, Guinegão e Ranielli serão desfalques. Caio César ainda é dúvida. O jogo pode marcar a estreia de Jesse Lingard. O inglês já está regularizado e deve ser relacionado. O Verdão será um dos últimos a entrar em campo pela 9ª rodada. Joga na quinta-feira, às 9:30 da noite, contra o Grêmio, na Arena Barueri, defendendo a liderança da competição. Abel Ferreira voltou ao Brasil neste domingo, após viajar para visitar a família em Portugal. Ele comandou a atividade que não teve Piquerez. O lateral uruguaio se machucou durante a data FIFA. Foi avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Iniciou o tratamento e ainda passará por exames complementares. Ainda em recuperação, Vitor Roque seguiu um cronograma individualizado na parte interna. Ele está em trabalho específico por conta das dores no tornozelo após o trauma sofrido na semifinal do Paulistão e também pelo desgaste acumulado na final do estadual. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Pradella. Atualizando então todo o noticiário do futebol paulista. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro volta aí no meio de semana. Quarta-feira já tem bola rolando com os nossos times envolvidos. O Pradella falou sobre o Piquerez e saiu uma nota há pouco do Palmeiras. O Piquerez teve uma lesão no jogo contra a Inglaterra e Uruguai na última sexta-feira. Acabou fraturando o tornozelo e vai ter que passar por cirurgia. Então o Piquerez será desfalque pro Palmeiras e até mesmo possivelmente na Copa do Mundo também não estará, porque o tempo de recuperação para esse tipo de cirurgia é de 4 meses, então grande desfalque pro Palmeiras, um dos líderes da equipe, o Piquerez então entrando nessa cirurgia aí para tentar arrumar aí o tornozelo machucado, viu, Júlio? É uma pena, né?
O Piquerez é um jogador muito importante hoje, numa posição muito carente, né, aqui no futebol brasileiro. Um estrangeiro se destaca como uma das grandes unanimidades. E até o Palmeiras, que tem um dos grandes elencos do futebol brasileiro, é carente nesta posição, né? Até porque os dois reservas do Piquerez não estão à altura, né? O Jefté e o menino Arthur ainda iniciando, né? Até iniciando, dando aí bons indicativos, mas ainda não está no nível do Uruguai. Então vai fazer muita falta, não só para a seleção do Uruguai, mas principalmente para o Palmeiras na sequência da temporada. Haja vista que o Palmeiras, quando atuou sem o Piquerez, ele não foi tão bem, né? No Campeonato Paulista, nas primeiras rodadas. É isso, né? Notícia bem ruim aí pro Palmeiras. Boa recuperação, né? Piquerez. Menino, gente boa, né? Bom jogador, um cara que super profissional, ficar fora de uma Copa. Eu gosto dele e joga muito, né? O Palmeiras vai sentir muita falta. Eu não sei não se a diretoria não vai ao mercado. Viu? Mas não dá, fechou a janela, né? Só em julho, né? Só em julho agora. Vai complicar demais. Ainda bem que ainda é só a primeira fase de Libertadores, né? Só a primeira fase, mas é a fase inteira, né? Não, é um jogador imprescindível. Vai fazer muita falta pro Palmeiras e também pra seleção do Uruguai. O reserva dele é o Vinha, né? No Uruguai. É o Vinha. Na verdade, o Vinha era titular, mas nesse jogo o Bielsa pôs o Piquerez pra dar uma oportunidade pra ele. Gigantesco. E acabou machucando. E vai ser uma tônica isso, infelizmente. Não sei se é receio dos jogadores pensando justamente em não se machucar, pensando na Copa do Mundo, mas acontece muito esse tipo de contusão antes de Copa. Muito jogador fica fora. Não sei se é por receio, por medo, acaba até se prejudicando mais ainda. Mas infelizmente é o que acontece nesses meses que antecedem a Copa do Mundo. É uma coisa assim, né, que você não tem como calcular, né? Você às vezes joga e não se machuca, o cara tá lá em casa, acaba se machucando sozinho. Essas coisas são incontroláveis. Principalmente, né? Porque agora a muscular, dependendo, ainda você consegue se recuperar, mas aí tem que entrar em ritmo de jogo. Mas se for um grau 3, por exemplo, um abraço. Você não disputa mais a Copa, até porque a preparação ela fica muito complicada. Muito bem, deixa eu atender aqui a galera do nosso WhatsApp. O Renato tá mandando aqui: bom dia. Nas últimas 7 Copas, a Croácia chegou em 2 semis e uma final. Nesse período, outras seleções sem expressão, como Coreia do Sul, Turquia e Marrocos, também chegaram. Ou seja, é possível a seleção encaixar até o Mundial ou até mesmo durante ele. Exemplo disso foi a própria Argentina em 2022. Eu estava vendo aí uma discussão, não lembro se foi o Formiga, e eu estava olhando lá sobre seleções favoritas que venceram ou não venceram as últimas Copas. Mas assim, eu acho que a exceção das últimas Copas foi a própria Argentina, né? Era favorita? De não ser a favorita, já de ter levado, porque em 2018 a França era uma das favoritas, levou. A Alemanha era em 14? A Alemanha era em 14, né? Muita coisa. O ciclo da Alemanha era muito forte. E a Argentina começa a última Copa mal, né? Perdendo para a Arábia Saudita, o Messi sendo muito questionado. Em 2010, a Espanha era a favorita, porque foi o auge do tic-tac, do Barcelona, o Real Madrid também estava muito forte, e eles formavam a base da Espanha. 2006 era o Brasil favorito. Então, mas a Itália também, né? Mas era Itália e Brasil os favoritos. A geração da Bélgica que todo mundo falava e ela não chegou... Não, mas não era favorita, né? Mas teve um período que ela foi colocada entre as favoritas. A Bélgica tá na mesma ano que eliminou o Brasil, inclusive. A Bélgica tá na mesma situação que a Colômbia sempre. Entra com bons jogadores, vai falar, esse ano vai ser Chega na hora do vamos ver, não acontece, e né? Já acabou, né, essa sensação da Bélgica. Só que eu acho assim, que quando você tem uma seleção, por exemplo, a França hoje, inegavelmente, é a grande favorita, né? Acho que vai atropelar também. Você tem ali uma Espanha com um time muito novo, que eu acho que eu vejo da Espanha atual um pouco da França 2018, que era um time muito novo, mas muito bom. E que talvez até consiga levar essa Copa, mas me preocupa em termos de adversária como uma grande postulante para 2030, né? Porque eu acho que em 2030 você vai ter toda essa molecada, Yamal e companhia, né? Yamal, Pedro e Gavi, todo mundo voando lá em 2030 auge, também, né? No auge. Como foi a França em 2022, né? A base de 2018 estava mais madura. Sim. Só que aí pegou uma Argentina que deu tudo certo ali, foi uma grande final também. A Copa do Mundo, assim, às vezes a falta de lógica, ela predomina muito em virtude também do regulamento, né? Porque um jogo só, de repente, você pega uma França pouco inspirada e perde o jogo, né? Acontece, perde o jogo. Agora, numa situação normal, acho que se a França conseguir até... Eu acho que não tem problemas internos, né? Mas vira e mexe, a França sempre sofre com isso, né? Mas o Deschamps é craque, né? Em contornar alguma situação no vestiário. Porque, tecnicamente,
tá sobrando. É pouco provável. Campeão ainda tem muito tempo, mas ela parece como uma ampla favorita a pelo menos chegar na final. Muita coisa. Nossa, tem 2, 3 times de uma qualidade. Já tivemos a própria invejável. França, inclusive, sendo muito favorita, caindo precocemente, né? O próprio 2002, né? Pós-Copa de 98, mas ali teve problemas de lesão. Isso é um elemento de Copa do Mundo, né? Às vezes a Alemanha, recentemente, a gente viu também cair precocemente pós-título 2014. Então acontece. Copa do Mundo, ela tem esse elemento de ser imprevisível em alguns momentos. Por incrível que pareça, a minha esperança com relação à seleção brasileira ainda é a Copa do Mundo, entendeu? Por ser um jogo só, né? Por ser uma seleção tradicional, de aí sim o Ancelotti vai ter o tempo de encaixar. A esperança, aí até pelo regulamento também, a minha esperança na seleção de encontrar um bom futebol é na Copa do Mundo, mas hoje, faltando aí alguns meses, né, um certo período, eu vejo, pelo menos nesses 2 últimos amistosos, contra o Brasil venceu sem nenhuma dificuldade, ou contra a Colômbia também venceu com supremacia, foi soberana. Eu acredito muito na França. Agora, entre acreditar e ganhar, 14 anos deixamos, mundial, né? 14 anos deixamos à frente da seleção. No sábado eu vi também um dos que a gente considera favoritos também, Portugal contra o México. Nossa, jogo muito ruim, né? Abertura do Azteca lá no México. Se bem que Portugal tava sem vários jogadores, Azteca, né? hein? Legal. Cristiano Ronaldo tava fora, Rubem Dias, o Bernardo Silva, até o Leão também, tava todo mundo fora, mas Portugal decepcionou um pouco. E um fato marcante, infelizmente, na reabertura do Azteca foi a morte de um torcedor, você viu isso? Não vi. Morreu, tava alcoolizado, foi tentar passar de um nível para outro na arquibancada, acabou caindo. Tragédia, mas Portugal também vem forte, né? O Wilson, motorista de aplicativo, tá mandando um abraço pro Carlão. Boa, Wilson. Um abraço ao Carlão, que é muito gente boa. Onde ele? O Wilson Guimarães. Será que foi? Eu encontrei um pessoal lá no Planeta Água, perto de casa lá. Se for no final, no nível foi que ontem? você tava falando, comprar um gelo. Foi sábado? Não, sábado, domingo. Quem encontrou o Carlão no final de semana, ele desconsidere, tá? Ele é melhor que isso. Então... Eu acho que se foi sábado, ele não vai lembrar. Domingo, ontem ele falou. Domingo foi, ontem eu fui comprar Mas um que gelo. horas do domingo? Não, antes do evento, foi na hora do almoço, assim, era de manhã, era umas 11 sábado, Juliano, encontrei Marcão, lembra Marcão Vinícius, executivo da Ponte, zagueiro da Ponte, jogou no Cruzeiro, ele foi 2013. Foi executivo da Ponte. E foi jogador da Ponte também. Nossa senhora. Pra resenha. Encontrei ele lá no Bonfim. Rapaz do céu, fechamos o clube, cara. Pelo amor de Deus. Marcão. Bom dia, Marcão, pessoal. Jogou no Grêmio, gente boníssima. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Uma ótima semana a todos. A única coisa boa sobre a seleção brasileira é o pagode do Thiaguinho, Wagner de Hortolândia. Inclusive teve companheiro nosso que postou isso nas redes sociais. Vencedor, né? A música do Thiaguinho vai ser a trivia da seleção brasileira aí. E já foi do Corinthians, né? Em 2012 foi, né? Amizade é tudo, amizade né? É tudo. Bom dia, amigos. É o Guimarães Bugrino na escuta. Boa semana a todos. Valeu pra você também, meu amigo. O JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Uma excelente semana. Eu sei que treino é treino, jogo é jogo, mas as perspectivas para o Guarani na Série C são boas. Não acham? Um abraço, JP de Moraes. O Guarani está com 2 vitórias, né? Em jogos treino aí. Então, acho que o JP Moraes está se referindo a isso. Essa melhora. Tomar Daqui a pouco cuidado a gente vai pro noticiário, armadilhas, né? Mas tem as armadilhas. Tem as armadilhas de uma competição complicada. O que o Guarani passou lá em Castanhal é algo semelhante a jogos fora de casa na Série C. Mas eu acho que pela manutenção da base, jogadores experientes, pagando em dia, o Guarani tem uma possibilidade aí de subir, de chegar, fazer bonito. Exatamente. O que acontece com o ataque da seleção brasileira? Nenhum dos jogadores que brilham na Europa estão rendendo. Não estou falando apenas do Vinícius Júnior. Podemos citar aqui Rafinha como um ótimo exemplo, já que ele tem protagonismo no Barcelona. Machucou o Rafinha, né? Foi cortado, por isso o ataque amanhã vai ter Luiz Henrique, João Pedro, que tá fazendo gol no Chelsea. João Pedro é o artilheiro, né? Do ano, na Premier League, do ano. Vini Júnior e o próprio Matheus Cunha, que a gente tá cansado de dizer aqui, você principalmente, que não tá atuando como centroavante, né? No Manchester United. O Matheus Cunha no United, ele funciona mais como meio campista, né? Mas acontece, tem isso. Eu lembro muito que se falava do Robinho, né? Que o Robinho, quando vestia a camisa da seleção brasileira, não importava o momento que ele estava no Real Madrid, no City, nos clubes que ele passou, ele tinha regularidade. Né? O Vini e o Rafinha é um movimento meio que, por enquanto, diferente, né? Eles brilham nos clubes
na seleção ainda não conseguiu nesse protagonismo. Quem encaixava bem na seleção, ele não fazia gol, aliás foi até assunto nosso aqui hoje na redação, o Denilson na seleção brasileira, ele ia muito bem também. Que mais? Outro, guardadas as devidas proporções, não estou comparando, mas com a camisa da seleção ele até conseguia render, hoje não rende mais, mas no auge ele conseguia render, era o Richarlison, né? O Pombo, quando jogava com a seleção ele até dava uma boa resposta. Hoje não, hoje já tá meio por fora até de seleção. Bom dia, amigos da CBN. Uma pergunta pra vocês: não seria melhor Ancelotti convocar quem ele considera titular para entrosar e ter pelo menos um esquema de jogo? Mas tá tudo machucado. É o Luiz de Hortolândia. O Lupe tem razão. Muitos jogadores, por exemplo, o Bruno Guimarães tá machucado, Marquinhos tá machucado, Gabriel Magalhães Estevão tá machucado. Éder Militão tá machucado, Alisson titulares, tá machucado, praticamente, né? Meio time. Com todo respeito, já tem 5, mas eu agora acho que por Rafinha, conta 6. desses problemas, essas duas datas FIFA pro Brasil levaram nada a lugar nenhum, Contra porque a França, aqueles que tinham que eu usar acho que- essa data FIFA para mostrar para mostrar potencial no primeiro jogo contra a França. Eu acho que serviu pra só o arriscar alguns Danilo. nomes. Eu acho que serviu pra arriscar Queimou o alguns filme nomes. do Vini Júnior também, né? No primeiro jogo. Ah, mas o Vini Júnior Por exemplo, o Ibanez, pra mim, é um nome riscado agora. Eu Vai jogar acho ser que... titular amanhã de lateral direito. Então, mas ele não foi É porque bem, não tem outro. Exatamente, porque ele tá convocado, mas acho que a nível de Copa, eu acho que o... Eu acho que fortaleceu o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique entrou Luiz como uma peça do Henrique, segundo o tempo. Bremer Danilo, e o Danilo. Eu acho que foram os três que assim... Conseguiram tamo ali. aqui, hein? A gente tem chance, mas assim... O Bremer, eu acho Ederson deu uma murchada também. Mas eu Nossa, tenho quase... ainda mal de bola. Eu não posso falar 100% de certeza que eu não conversei com ele. Mas o Ancelotti, quando foi passado ali a agendas de amistosos, ele projetava nesse jogo contra a Croácia e contra a França já ter o time base para a estreia contra Marrocos na Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões atrapalharam os planos do italiano e ele teve que observar e vai ter que testar com a Copa pegando fogo. Justamente nos adversários mais fortes, né? Que o Brasil sempre pedia ter adversário forte, europeu, acabou não tendo. E o Cristiano Salvioni tá dizendo que quem nasceu em 2002 em diante vai sofrer pra ver a seleção brasileira campeã do mundo. Cristiano Salvioni. Esse ano vai dar nós. Tá mandando, ele dá uma cutucada aqui, vai sofrer igual o Scheibe. Ô, Cristiano Salvioni, o Fábio Scheibe viu só esse século quantas Libertadores, Fábio Scheibe? Você viu? 4? O que mais viu Três? aqui é o Como? Fábio Scheibe, pô. Pô, Esse tá de século, sacanagem. né? Duas, né? Eu sofrer igual o Scheibe. Pô, eu queria ter os Ele não títulos que sabe ele o que tem. é sofrimento desde O 2015. cara tá um título atrás do outro. O Tá louco. comercial teve 4 rebaixamentos em 3 anos, mas como que pode? Ninguém explica. 11h31, voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de março de 2026. A Agência Nacional de Aviação Civil realiza hoje o leilão de venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O evento vai ocorrer na sede da B3, a Bolsa de Valores brasileira, em São Paulo. A expectativa é que o vencedor invista pelo menos 932 milhões de reais. Atualmente, a concessionária Rio Galeão e a Infraero controlam o local. Com a operação, ambas deixarão o negócio para que o novo operador assuma a concessão. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou o Google como novo patrocinador das seleções brasileiras de futebol. A parceria envolve a busca do Google e o Gemini, inteligência artificial generativa da empresa. Não foram anunciados detalhes do acordo, como os valores e a duração. Os Estados Unidos reabriram a embaixada do país em Caracas, na Venezuela. O Departamento de Estado do país anunciou a decisão nesta segunda-feira, dizendo que as relações diplomáticas entre os dois países estão em um novo capítulo. A embaixada havia sido fechada em 2019 por decisão de Nicolás Maduro. O grupo suíço Nestlé confirmou o roubo de uma carga de aproximadamente 12 toneladas de barras de chocolate da marca Kit Kat durante o transporte entre a Itália e a Polônia. Mais de 413 mil unidades do produto estavam em um caminhão que desapareceu na semana passada. Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa assegurou que o abastecimento do chocolate não foi afetado, mesmo com o episódio ocorrendo às vésperas da Páscoa. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seguimos na Rede CBN. Rani Veloso, sua informação. Oi, Nadédia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a decisão do PSD de escolher Ronaldo Caiado como candidato à presidência da República e disse que a escolha tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o país. Em um tom de desabafo, Leite afirmou acreditar em um outro caminho e que a escolha o desencantou, assim como outros brasileiros. O governador gaúcho foi o preterido para a corrida presidencial pelo PSD. O anúncio oficial da sigla será feito hoje às 16h na sede da sigla em São Paulo e foi confirmado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que Ronaldo Caiado será o candidato à presidência da República. Nadédia. Obrigada, Rani Veloso, na capital federal, no horário de Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta. Mas é rara aqui nos estúdios. Errou quem disse que não teve nada de futebol nesse final de semana, hein? Tava comendo solto um Remo e Roraima pela Copa Verde, hein? Lá no Baianão. Você gosta do Copa Verde, né? Detesto o a Copa Sport Verde. não ganhou na Copa... Vira e mexe o Nordeste, Copa Verde. Copa do Nordeste é uma coisa, a Copa Verde é a outra. Aí tem a Copa Sul-Sudeste. Ganhou do ABC, 1-0. O Roger foi embora, né? Biel, golaço. Quem é o treinador agora do Sport? É o Márcio Goiano, se não me engano. Ah, é verdade. Interino. Márcio Goiano. Roger já está entre nós, desfilando no beach tennis. Alphaville bombando. Swiss Park. E o Ceará... O Ceará demitiu uma galera lá, próximo adversário da Ponte. O Drubitz que saiu. Crise lá, né? Crise. Falando em... Nosso parceiro, Lucas Drubitz. Interino também. O Botafogo, onde tava com o treinador interino, tomou um vareio do Atlético Paranaense, 4-1. Para o Furacão, que é vice-líder do Brasileirão, agora subindo da Série B, já faz um bom início com o Daír Hellman, o Papito. Golaço do Esquivel, quarto gol, depois se quiser você vê ali. O Botafogo tá todo mundo pressionado então na Série B, cara. Os 20 times estão pressionados. O que tá com mais folga é o técnico da Ponte, o Rodrigo Santana, que acabou de chegar. Até quarta, né? Até quarta. Aí depois ele já começa a, quem sabe, receber uma pressão extra. Que caos que está aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupo falando em Ponte Preta, a Macaca volta aos gramados na quarta-feira contra o Ceará, então, depois de ter perdido o primeiro jogo para o Atlético, agora vai em busca da primeira vitória. É isso, a Ponte joga e faz o primeiro jogo em casa, no Moisés Lucarelli, com o apoio da torcida, quarta-feira, 21h contra o Ceará, duelo de alvinegros, hein? Duelo de alvinegros, mais um. A Ponte estreou contra o Atlético, que é alvinegro, perdeu. E agora tem esse encontro de alvinegro contra o Ceará no Majestoso. E a Ponte Preta, ela fez uma movimentação nessa última data para contratação de jogadores. A Ponte que acertou aí com alguns atletas que não são conhecidos, né? São jogadores aí, por exemplo, André Lima, volante, veio do Paysandu. Tava louco para deixar o Paysandu, conseguiu a rescisão na justiça e acabou vindo pra Ponte Preta. Márcio Silva, zagueiro ex-Guarani. O Everton, também zagueiro, veio do Vila Nova, empréstimo até o fim da Série B. E o Rodriguinho, que foi um jogador que fez aí um campeonato sergipano de destaque pelo Lagarto e também acabou sendo contratado pela diretoria da Ponte Preta. Agora, o que causa certo desconforto no torcedor e ainda nenhuma informação da Ponte é a saída dos jogadores da base, né? Jogadores que estavam ganhando até certo destaque na base, Caio Canga, por exemplo, o Nicolas também acabou saindo, se não me engano, empréstimo pro Atlético Mineiro, tinha Santos e Corinthians na parada, mas o Nicolas acabou indo pro Galo, Pedrinho também pro Cruzeiro, ou seja, alguns jogadores que poderiam render financeiramente pra Ponte, neste momento não.
Porém, a Ponte segura uma porcentagem desses atletas, porque em caso de venda futura, e isso é muito normal que acontece não só na Ponte, mas também em outros clubes, segura uma porcentagem do atleta, porque se lá na frente ele for bem com a camisa de um outro time, a Ponte morde uma porcentagem, como fez com o Abner, como fez com o próprio Vinícius Anocelo, que inclusive vai vir aqui a Campinas enfrentar a Ponte Preta porque está no Ceará. Então essa movimentação mais intensa da Ponte Preta. Rodrigo Santana ainda não definiu a equipe, que joga quarta-feira, 9h, contra o Vozão. Só um abraço aqui, Júlio, pro nosso grande amigo Semedo. Grande Semedinho, ele mandou aqui: confirma se não é o Guto, o técnico do Sport. O Guto foi pro Vila Nova, Semedo. O Guto foi anunciado sexta-feira como técnico do Vila Nova, que também é rival da Ponte Preta na Série B do Brasileirão. Gustavo Lima, hein? Ajudou o Guto a ir pro Vila, porque ele é amigo do empresário do Guto e um dos investidores lá do Tigrão. Muito bem, será uma semana decisiva aí para alguns clubes na busca por técnico, inclusive pro Sport. Carlão de Freitas, a Ponte então começa a semana de olho no Ceará, com um mercado bastante ativo, né, movimentado. São poucos nomes assim de impacto e é a realidade da Ponte neste momento, mas uma missão gigante pela frente do técnico Rodrigo Santana. Notícias ruins, né, Júlio? Mesmo as contratações, e isso realmente o torcedor já esperava, contratações de pouco impacto. 2 zagueiros, sendo que já tinha aí, né, no plantel um número razoável de zagueiro. Eu acho que a Ponte ela teria que ter atacado mais um setor de meio campo, um setor de ataque também, apesar que trouxe o Rodriguinho, mas são apostas e vamos ver como que vai ser. Até seria injusto aqui ficar julgando as contratações. Não mexem assim com o íntimo do torcedor, não empolgam o torcedor, mas de repente pode dar certo. O que me intriga é a perda desses 3 jogadores, né? Pode. E aí o que a gente vai falar? Vai bater palma pra diretoria? Não pode. São ativos da Ponte. De repente, não sei nem se eles virariam, mas, cara, dá pra fazer um dinheiro, dá pra fazer alguma coisa, pode ajudar no time, né? O Caio quebrou um galho no Paulistão, o próprio Nicolas também, o Pedrinho, ainda garotos, ainda imaturos, né? Eu digo profissionalmente falando, mas jogadores que poderiam ajudar e são jogadores da Ponte, né? E isso é muito grave, sabe, gente? É muito grave. Esses acontecimentos envolvendo a Ponte é algo assim que não pode deixar o torcedor passivo, né? Apenas acompanhando. E a diretoria, ela tem que aparecer. A gente vira e mexe e fala do Botafogo aqui, da situação do clube. O John Textor sumiu, e a diretoria da Ponte também. Eu acho que ela tem que aparecer, tem que explicar estas situações. Como que você perde 3 jogadores do meio pra frente, jogadores que se destacaram na Copa São Paulo, jogadores que poderiam render alguma coisa pra Ponte, não só na parte técnica, mas na parte financeira. Então a Ponte, embora tenha melhorado um pouquinho em relação ao Campeonato Paulista, porque o que foi no Campeonato Paulista é algo terrível na história da Ponte, mas ainda falta muita coisa, falta explicação, tá muito nebulosa a situação da Ponte em todos os aspectos. E aí você vai para dentro de campo, qual que é a perspectiva de fazer um bom jogo contra o Ceará? Pode fazer? Pode, o Ceará também não anda bem das pernas, mas qual que é o que faz fomentar aí uma esperança no torcedor pontepretano? Sinceramente, hoje, minha gente, nenhuma. Por tudo que tem acontecido na Ponte, volta essa velha conversa desgastante, chata pra caramba, mas é o que a diretoria da Ponte apresenta pro seu torcedor. Uma vergonha. Fábio Scheibe, agora eu tô curioso pra saber como que vai ser esse time da Ponte, né? Em relação ao jogo contra o Ceará, se com muitas mudanças em comparação ao jogo contra o Atlético, né? O Elvis começou no banco, aquele jogo, foram algumas mudanças em relação à formação tática da Ponte. Precisa vencer, né? O Ceará é um time forte, mas é o primeiro jogo em casa, Fábio Scheibe. E a segunda rodada, o primeiro jogo em casa, a Ponte Preta já se vê pressionada justamente, né? Pelo histórico desse ano, algumas mudanças também com o Rodrigo Santana, alguns jogadores contratados, jogadores que não são tão conhecidos da torcida, mas que pretendem mostrar o valor aqui na Ponte Preta, mas a situação da Ponte já é complicada. A gente bate na tecla aí desde o começo que a Série B, a Ponte Preta tem que fazer os pontos jogando no Moisés Lucarelli. O problema é que enfrenta um time qualificado também, o Ceará, nesta primeira rodada em casa, mas a Ponte tem que fazer do Moisés Lucarelli uma garantia de pontos, né, para chegar ao tão desejado 45, e essa primeira
primeiro jogo em casa já chega uma pressão pro Rodrigo Santana, que não é tão bem visto assim por alguns torcedores, e a situação também pode ficar complicada, lembrando que o mês de abril é mês completo, né? Não vai ter semana de folga, nada, então jogos correndo um atrás do outro aí, e a Ponte Preta tentando fazer esses pontos necessários em casa. Acho que a situação pode começar a complicar caso a Ponte não tenha uma vitória em casa na quarta-feira. R$60 o ingresso pra arquibancada, a meia 30, VIP 100 a inteira 50 a meia, vitalícia R$120 a inteira 60 a meia. As bilheterias funcionam a partir de amanhã, terça-feira, das 11 às 7 da noite, e na quarta-feira, dia do jogo, das 9 até o fim do primeiro tempo. Porém, o torcedor que quer já comprar o ingresso através da internet, através do pontepreta.futebolcard.com, os ingressos já estão à disposição. Meio salgado, hein? 60 e 30, mas eu preciso só ver se não tem a questão de valor mínimo cobrado pela CBF, como tem Campeonato Paulista, entre outros campeonatos, esse valor mínimo cobrado de ingressos. Lembrando que esse jogo, a Ponte era para jogar sem torcida, né? Mas o departamento jurídico da Ponte fez aí um acordo, então parte da receita, né? Parte da bilheteria vai aí para a CBF como uma punição, né, pra Ponte não ter o estádio vazio. A Ponte conseguiu ter o torcedor, mas parte da renda vai pra CBF. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive trazendo informações do Guarani, 11h45. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Páscoa mágica no Iga Atacado, com muita variedade e economia de verdade. Arroz broto legal, tipo 1, 5 quilos, R$23,59. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, R$1,29. Creme de leite Nestlé leve 10%, 200 gramas, R$2,79. Sabonete Flor de IP fragrâncias 85 gramas, R$1,29. Corra, ofertas válidas até 30 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata encerrou a primeira fase da Superliga com vitória para cima do Cruzeiro por 3-0 na última sexta-feira no ginásio do Taquaral. Agora a fase quartas de final da principal competição de vôlei do Brasil. E o Vôlei Renata já conheceu o adversário, é o Monte Carmelo. E as datas das quartas de final já foram definidas. O primeiro jogo acontece no dia 4 de abril, sábado, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral. O jogo 2, no dia 9 de abril, também às 6:30, no ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo. Se necessário, o jogo de desempate, o jogo de número 3, ele está marcado para o dia 15 de abril, também às 6:30, mais uma vez no ginásio do Taquaral. Campinas, que está em busca do título inédito da Superliga. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. CBN Esportes Campinas. 11h47, daqui a pouco a Buchab tem informações importantes da coletiva de Carleto Ancelotti. Antes, informações do Guarani, que no final de semana teve mais um jogo treino, como citado no início do programa pelo JP de Moraes, e tinha vencido o Audax, né, Lupe? E agora foi o Pouso Alegre, né? Isso, o Audax foi na semana passada, né, no sábado retrasado, e no último sábado o Guarani enfrentou o Pouso Alegre, time que até chegou na fase decisiva do Campeonato Mineiro e venceu por 2-1. O treino foi fechado, sem a presença da imprensa e também da torcida, e o Bugre venceu por 2-1. Todas as informações foram passadas pela assessoria de imprensa do Guarani.
Os gols do Guarani foram marcados por Herbert e Ryuta Takahashi, 2-1. Porém, nem todos os atletas ficaram à disposição do técnico Hélio Cizenando. O Emerson, o Renan Castro, que são laterais, e o atacante Mirandinha não participaram da movimentação por questões de ajuste de carga, enquanto o volante Natan Melo está em tratamento por conta de uma lesão muscular. Ele está no departamento médico. Quem participou do treino foi o Ralf. O Ralf tem contrato com o Guarani até quarta-feira, dia 1º de abril. Porém, existe uma negociação em andamento para renovação de vínculo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, e é isso que deve acontecer. O experiente Ralf pode continuar no Alviverde até o fim da 3ª divisão do futebol brasileiro. O Guarani entra na reta final de preparação, reapresentação, e na sexta-feira viaja para São Luís do Maranhão. No sábado, dia 4, o Guarani estreia às 4 da tarde contra o Maranhão, o MAC. Não é o Sampaio Correia, hein? Às vezes o torcedor fica ali, Maranhão é contra o Sampaio Correia. Não, é contra o Maranhão, que subiu da Série D para a Série C. Últimos ajustes antes da estreia para o principal objetivo do Guarani na temporada, que é esse acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Ponto final na preparação. Tudo que o Hélio tinha que corrigir ou até mesmo verificar o que não estava dando certo foi no jogo treino contra o Pouso Alegre durante a semana. É controlar a carga, definir ajustes para a estreia contra o Maranhão no sábado, Júlio. É isso, né? O Guarani tem esses ajustes até a estreia no próximo sábado, Carlão, e não tem como fugir. O Guarani precisa assumir esse protagonismo. Sim. Porque ele é um dos favoritos neste ano. Assumir, ter a responsabilidade não só com o campeonato, mas principalmente com o torcedor, que ainda está desconfiado. Eu acho que o Guarani tem um bom grupo, um grupo qualificado, um grupo experiente, só que é um grupo que ele precisa sentir a Série C, né? Precisa entender a Série C e encarar essa competição como ela deve ser encarada, né? É uma competição muito complicada, em que às vezes não só a parte técnica ela resolve, é essencial ter muita disposição, né, muito comprometimento, que aí sim eu acho que unindo todos esses fatores, né, e aí é a qualidade do grupo do Guarani. Eu acho que a tendência é de uma boa campanha, como nós falávamos antes, tomar cuidado com algumas armadilhas. Eu acho que esse jogo fora de casa numa primeira rodada já é algo que o Guarani precisa estar atento, precisa encarar a realidade, fazer um jogo bem diferente do que fez na Copa do Brasil há algum tempo, que aí sim comprometido, entendendo a competição, né, sabendo o real significado para o Guarani. Eu tenho certeza que o Bugre tem condições sim de fazer uma boa temporada de 2026 e, claro, coroar essa campanha com acesso. É isso, né? Agora só, Fábio Chaib, tem a questão do Ralf, né? Provavelmente então permanece aí no Guarani até o fim da temporada. O Ralf, ele foi um nome muito importante em termos midiáticos para o Guarani, deu uma projeção muito importante, mas eu ainda acho que é um cara que pode ajudar, claro, dentro de campo. Agora que ele teve... Porque vamos lembrar, né? O Ralf chega... Jogou 3 partidas só. Ele chega com a pré-temporada quase já na reta final, né? E, pra um cara de 41 anos isso faz muita diferença. E agora ele teve aí um período de 40 dias, de preparação até a Série C. Acho que isso vai pesar, Fábio. Além do fator técnico dentro de campo, também é um bom jogador. O Ralf a gente conhece de outras épocas aí de Corinthians, também até no Vila Nova foi muito bem também. No Guarani pode ser uma função também de líder, né? Um líder dentro de campo. O Ralf tem muita experiência, é um cara que atua no meio campo ali, tem muita pegada também. Eu creio que a permanência dele pode ajudar bastante o Guarani nesse tipo de campeonato também, um campeonato de Série C, que é mais pegado, né? Um campeonato que o Guarani está pelo 2º ano aí consecutivo. A gente pensa que o Ralf pode ser uma liderança dentro de campo também, além do grupo, ele deve ser muito importante também. Foi assim com o Matheus Costa, deve ser assim também com o Hélio Cizenando agora, ele tendo uma liderança diante de outros jogadores no elenco. Eu espero que o Guarani esse ano tenha tomado de lição ano passado, né? Começou muito mal a Série C, acabou se recuperando ao longo do campeonato, mas o começo do campeonato ali foi muito preocupante, até figurando na parte de baixo da tabela, até na zona de rebaixamento, que o Guarani comece bem esse campeonato. É isso. Então o Guarani tem essa missão de realmente assumir esse protagonismo na Série C e ajustar as últimas peças. Só um último comentário sobre o Ralf, né, Carlão? Vamos lembrar, né? O Guarani tem aí o William Farias como o titular. Natan Melo tá machucado, né? O Lupe trouxe aí os desfalques do jogo treino. E aí, como é que fica essa briga aí pra saber o companheiro do
do William Farias, porque o Ralf é um primeiro volante. Acho que num primeiro momento ele ficaria Carlos Eduardo, do Capivariano, jogava como 8. Que é um cara de confiança do Hélio, né? A gente Acho até que falta um volante no Guarani, cara. A gente até falava, ele não chega como titular. Não sei, né? É um homem de confiança do Hélio, é um cara que tem trabalhado com o Hélio Cizenando nas competições com o Capivariano. De repente, ele, né, correndo por fora, ele pode ficar com a posição. O Guarani fechou contra o Palmeiras, era o William, Natan saiu machucado, né? Fabrício Dias? O Fabrício Dias saiu, né? O Fabrício foi pra Inter, o Ralf entrou, né? E depois o Fabrício. Aí contra o Castanhal, a dupla foi Fabrício e William, né? Fabrício William foi contra o Castanhal? Foi isso. Vou tentar consultar aqui. Mas Eu me lembro. E outro, hein? A série... Não, ele jogou com o Isaac e Cauã Jesus. O Isaac, verdade. Ele jogou com contra o Castanhal? E Cauã Jesus. Deixa eu pegar aqui, ficha técnica. Eu tenho um Fabrício na minha cabeça. Não, o Fabrício entrou no jogo. Posso estar completamente equivocado. O Cauã é muito ofensivo, né? Pra ser camisa 8. Mas acho que o Isaac, de repente... Mas ele jogou esse jogo com o Castanhal, Cauã? Acho que jogou. Não lembro, Fábio. Mas assim, eu acho que o Isaac, inclusive ano passado já, com o Matheus, ele foi esse camisa 8, né? Lembra que o Matheus jogava com o Kelvin, Isaac e Diego Torres, né? Era o meio campo do Matheus na Série C do ano passado, não de Campeonato Paulista, estamos falando. Vamos ver a escalação do Guarani contra o Castanhal. Foi o Kaique, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. William Farias, Isaac e Cauã Jesus. Não sei se ele vai, hein? Por ser fora de casa. Eu não gosto. É falta de opção, Eu não gosto dessa dinâmica. Eu também não. Eu acho que é o primeiro jogo, mesmo sendo o Guarani na competição, mas eu fecharia a casinha um pouquinho, um esquema um pouco mais precavido, para aí sim, no decorrer do jogo, vai soltando e tal, porque... Não gostei, eu acho que é um campeonato de pegada, é um campeonato de muita ralação, e eu não vejo o Isaac com esta característica de um segundo volante para fazer ali uma companhia com o William Farias e o próprio Cauã também. Eu acho que se eu fosse o Hélio, eu colocaria um jogador mais defensivo para fazer aquela dobra com o William Farias no meio. Muito bem, daqui a pouco a gente tem aí um Ancelotti, informações da seleção brasileira. Só rapidamente aqui, Fala, Lupe, vocês não vão comentar o jogão da segunda divisão do Paranaense, 6-6. Caraca. Foi de 3-0 para 6-2, depois 6-6. Araçatuba, né? Araucária? Não, Araçatuba. Araucária e Rio Branco. Foi do Paranaense. Paranaense, Antônio. O Rogério manda aqui. Foi mesmo. Sábado foi a despedida do Love, hein? Retrô 3-1. Verdade. Sport tentando a volta gol, né? do Mariano Sossô. Rogério manda aqui. O Sossô, treinador que foi técnico do esporte aí alguns anos. Zagueiro rescinde na justiça com o Paysandu por falta de pagamento e vai pra ponte. Esse vai ter um ano difícil. Gustavo, quem manda aqui. Aliás, a CBF tá atenta, viu? A essas questões com... Porque agora tem a regra do fair play, né? Financeiro. E precisa estar porque é desrespeito com o profissional. E outros clubes foram até a CBF, pediram ajuda. Ano passado a Série B quase que terminou em tragédia para todos os clubes. A CBF atendeu. Sim. E aí ela fez a contrapartida. Só espero que vocês sejam mais organizados. Então o sinal de alerta tá ligado, porque se não tiver aí o pagamento em dia de todos, pode perder pontos na tabela. É desrespeito com o profissional. Mas eu acho, só tocando no assunto que o internauta falou aí sobre o jogador sai do Paysandu pra Ponte, eu acho que estas novas contratações, elas chegam com algumas garantias, né? Ou pega na mão um antecipado, porque é muito risco, né? Hoje, infelizmente, a Ponte Preta, ela no mundo da bola, ela é mal vista, né? Ou então o jogador vai arriscar, falar, eu vou pra Ponte, se eu fizer um bom campeonato, eu posso, né, conseguir aí uma transferência, ou se o clube melhorar financeiramente, uma prorrogação de contrato, um novo contrato. Mas hoje o cara que aceita uma proposta da Ponte não deixa de ser um risco, né? Por tudo isso que tem acontecido com a Macaca. Boa! Vamos ouvir o professor. O Fábio vai trazer informações da seleção brasileira, mas antes, então, vamos ouvir o professor Carlo Ancelotti. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo e também a escalação bastante definida na lista da lista final. Estado um caminho correto, temos alguns jogos feito muito bom, outros jogos um pouco menos. Eu acho que temos que melhorar, obviamente, mas temos ideia bastante clara de lo que queremos fazer na Copa do Mundo
Estamos a un buen punto neste caminho e neste processo. Eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Danilo é seguro de estar na lista final. Danilo é um jogador muito importante, não só no campo, também fora de campo. Danilo é seguro de estar na lista final do 26, porque eu gosto dele como carácter, como personalidade, como jogo, pode reemplazar todas as posições atrás. Então, entre os 9 defensas vai estar Danilo. Danilo, então, vai pra Copa, Fábio Scheib. É o Danilo do Flamengo esse, não é o Danilo do Botafogo, que vai entrar em campo como titular amanhã contra a Croácia. Nessa mesma entrevista coletiva realizada hoje pela manhã lá nos Estados Unidos, entrevista que antecede a partida de amanhã contra a Croácia, o Carlo Ancelotti falou que tem muita expectativa pro trabalho dele, tá sendo bem realizado, defendeu o trabalho dele e pediu calma com a seleção. Ele falou aí na entrevista, a gente pôde conferir que ele tem praticamente já definido os 26 que vão ser convocados para a Copa do Mundo, além disso do time titular também para enfrentar Marrocos. Então tem uma ideia muito baseada já, quase fechada, o técnico Carlo Ancelotti. Além disso, nessa entrevista coletiva, ele citou os jogadores como o próprio Matheus Pereira, o próprio Caio Jorge também estão no radar. É verdade que não tiveram oportunidades nessas últimas convocações, mas estão no radar também, e elogiou bastante o Endrick, agora atuando mais como um velocista, diferentemente da época de Real Madrid, quando atuava mais centralizado. Além disso, falando em Real Madrid, ele elogiou muito Modric, o meio-campista da Croácia que vai enfrentar amanhã, que foi muito tempo dirigido por ele lá no Real, viu, Julio? É isso aí. Bom, eu acho que teremos poucas novidades aí em relação à lista de 2000 ele tá muito Copa. consciente já, parece, né? E, cara, eu tenho ainda o feeling que o Neymar vai, tá? Eu acho que o time da Copa tá montado e eu acho que o Neymar vai estar na lista. Com relação ao time, eu acho que poucas dúvidas, né? Acho que a gente também tem aí uma certa base. Uma lacuna, o Neymar, acho que não precisa ser observado, fica a dúvida, a questão, né, sobre a condição física dele. Se ele estiver próximo dos 100%, eu acho que é um jogador que naturalmente vai ser convocado. Caso contrário, ele não vai, né? O próprio Ancelotti já jogou as claras, falou, depende dele. Se ele estiver jogando, se ele estiver demonstrando uma regularidade, eu acho que ele vai. Caso contrário, ele vai assistir a Copa pela televisão. 4 horas sem Arena, amanhã voltamos, hein, às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço, ótima semana a todos. Valeu, gente. Mas...